vai ser meditado uma das cartas do Apocalipse. E vai encerrar sábado, no encerramento da Torre de Oração. E nosso amigo hoje vai pregar sobre a primeira carta, que é a carta de Jesus à igreja de Éfeso. É um amigo muito precioso para nós, recebo com muito carinho pastor Newton Júnior, fundador e presidente da igreja Zoe, aqui em Nova Iguaçu. Receba com carinho esse nosso amigo, fica livre na palavra. Tá bom, que isso. Olá, queridos, bom dia, paz, que bom estar aqui com vocês, que alegria ser recebido de forma tão carinhosa. Eu estou aqui, como disse o pastor Silfarne, que a vida inteira eu conheço o pastor Silfarne desde os 14 anos de idade, mas nos últimos anos ele virou o Sil por causa da mesa, a mesa faz isso, né? E quinzenalmente eu estou aqui na SEM, sentado à mesa, tomando um café e participando do pastoreio mútuo, que tem abençoado muito a minha vida, mas é a primeira vez que eu venho para uma celebração, para um culto. Então, é um prazer estar aqui com vocês e eu quero externar minha gratidão a essa igreja por nos receber aqui, em nome do pastoreio mútuo, semanalmente, pastor Mauro, que muito generosamente prepara para nós um ambiente, a gente tem sido servido através dessa estrutura e eu tenho sido muito abençoado. Eu tenho sido tão abençoado no GPM, na comunhão, na mesa, no pastoreio mútuo, que a Priscila, minha esposa que está aqui, pastora Priscila, ela fala para mim, vai no GPM, não falta. Ela é um compromisso que a Priscila cuida por mim, porque isso tem sido abençoador para a minha casa também. Como eu disse, hoje eu estou acompanhado de Priscila, somos casados há 14 anos, vamos fazer 15 anos de casado, temos 2 filhos, o Luan, nosso primogênito, é um orgulho para a nossa família, é bombeiro militar, recém-incorporado ao Corpo de Bombeiros, um jovem lindo, com 1,89 m, muito maior do que eu, fortão, bonitão. E hoje a gente está aqui com o nosso filho mais novo, Newton, que vai fazer 11 anos e está participando do culto dos pré-adolescentes. Nós estamos muito felizes em estar aqui com vocês. Como disse o pastor Silfarne, nós estamos há 1 ano plantando a igreja Zoe, em Nova Iguaçu, no bairro da Luz. E é isso. Eu vou pregar, que eu vim aqui para isso. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Ok. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: E ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor
que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Meus irmãos, como eu disse, nós estamos participando, servindo a um projeto de plantação de uma nova igreja em Nova Iguaçu. E quando você está plantando uma igreja, há todo um esforço, tanto dos plantadores como do grupo base, para receber as pessoas da melhor forma possível. A gente sempre faz tudo possível e às vezes o impossível para agradar, porque uma igreja em formação, ela precisa ganhar novas pessoas. Qualquer igreja precisa, mas uma igreja em formação, ela tem esse encargo missional muito pujante. E esse tem sido nossa entrega. No entanto, uma igreja em plantação, especificamente um projeto que é completamente fruto da graça e da provisão do Senhor, ela sempre tem escassez de recursos. Eu, por formação, servi durante 24 anos em uma denominação histórica, onde todas as vezes que eu era enviado para plantar uma igreja, eu encontrava ali recursos disponibilizados, como o templo da igreja, como pessoas para servir nos ministérios, finanças previamente organizadas. Mas na plantação de uma nova igreja, eu, pela primeira vez, estou sendo desafiado a viver no limite da escassez de recursos. E há algumas semanas, talvez uns 2 meses, nós recebemos uma família visitando a nossa comunidade. E como a comunidade é muito pequena, qualquer pessoa diferente que apareça é muito fácil ser percebida. Nós, prontamente, eu e Priscila, no final do culto, buscamos acolher aquela família, conversar, bater um papo, perguntamos como eles conheceram a nossa igreja. Aí fomos informados que foi através das mídias sociais da igreja, e aquela conversa bacana. A Priscila trocou contato com a irmã, e aí eles não apareceram mais. Priscila entrou em contato, até que nós recebemos por esses dias um feedback. A irmã disse assim: nós gostamos da igreja, nós gostamos da palavra, dinâmica do culto, vocês são muito gentis, mas ela constrangida falou, mas o som da igreja é muito alto. A gente teve muita dificuldade com o som da igreja. E aí, eu e Priscila conversando sobre esse feedback que recebemos, e eu levei isso para o ambiente da oração, da reflexão. E eu pensei assim, essa irmã foi muito generosa, porque ela só apontou um problema. Eu falei: Priscila, a gente está numa média boa. Por quê? Porque o som, irmãos, é um dos problemas que nós temos na Zoe. A gente tem vocês não acreditam. Se eu começar a compartilhar para vocês aqui os problemas da igreja, as dificuldades, as limitações, você não vai nem querer me ouvir pregar mais. E essa irmã foi bastante generosa, amorosa, gentil nas palavras. E eu fiquei refletindo ao me preparar para compartilhar com vocês hoje sobre o desafio que essa família está enfrentando. Talvez alguém aqui já enfrentou, de ter que mudar para uma cidade e encontrar uma nova igreja para congregar. Não sei quantos aqui já passaram por esse desafio, de, num lugar desconhecido, numa cidade desconhecida, você procurar uma nova igreja para pertencer. Porque igreja, irmãos, não é um lugar para frequentar. Hoje eu ouvi aqui algumas vezes, igreja é uma família para pertencer.
Você frequenta o shopping, você frequenta as lojas que você costuma ir, restaurantes. Igreja, a gente não frequenta. A igreja é uma família a qual pertencemos. E que desafio, irmãos, escolher uma família. Porque por mais zeloso que você possa ser, você só conseguirá observar questões estruturais, como a qualidade do som, que me derrubou, como a recepção, a gentileza dos voluntários, o espaço Kids. Eu tenho um amigo que era pastor em Niterói, perto do porto, em uma área muito nobre, e um dia ele recebeu uma família visitando, e a família gostou, começou a ir, e eles estavam procurando uma comunidade nova para frequentar, até que o pai, que era uma pessoa de um nível social muito elevado, um oficial da Marinha, foi ao Espaço Kids, e quando ele entrou no Espaço Kids, tinha uma mosca pousando em cima do filho dele. Ele disse: não dá para congregar numa igreja. E a mosca pousa nas crianças. E ele deu esse feedback para o pastor, disse: pastor, sua igreja é boa, doutrinariamente saudável, mas tem mosca aqui, pastor. A gente tem horror à mosca. Irmãos, por mais criterioso, e eu estou falando assim, parece engraçado, mas por mais zeloso que você seja, e tem que ser, porque não é fácil fazer parte de uma igreja. No tempo que nós vivemos, com tantas igrejas, se tornou mais difícil encontrar uma igreja saudável, uma comunidade genuinamente bíblica. Mas o que eu quero dizer aqui, a caráter introdutório, é que por mais zeloso e criterioso que você seja, somente Jesus pode avaliar plenamente uma igreja. Somente aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, somente aquele que enxerga aquilo que está além da estrutura, somente aquele que enxerga aquilo que está além do estético pode dizer, pode avaliar o que é uma igreja. É isso que vai acontecer no segundo capítulo de Apocalipse, após uma visão que João tem, onde ele vê o Cristo glorificado de uma forma extraordinária, sobrenatural. Ele descreve da melhor forma que pode, apresentando características humanas, mas eu tenho certeza que, embora o João seja um grande escritor e ele se esforce muito, ele não consegue expressar com exatidão aquilo que ele viu de fato. Mas nessa primeira visão, descrita no capítulo anterior ao que lemos, o capítulo 1, ele vê Cristo glorificado, que ele só consegue discernir que é Cristo porque Cristo fala que é Ele. E nessa visão ele vê Cristo com 7 estrelas na mão. Ele vê Cristo caminhando no meio de 7 castiçais, em algumas versões, candelabros de ouro. Essa visão, que aparentemente não faz muito sentido, aqui no capítulo 2, vai passar a fazer muito sentido. João vai registrar para nós que as 7 estrelas representam os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia Menor. E os 7 castiçais representam as 7 igrejas. Jesus está caminhando, está observando, aferindo, e aqui no capítulo 2 ele vai trazer um diagnóstico. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, que se localizava na capital da Ásia Menor. A cidade de Éfeso era uma grande metrópole. A cidade de Éfeso era uma cidade com grande poder socioeconômico. Na cidade de Éfeso também se localizava o templo dedicado à deusa Diana, que era uma das maravilhas do mundo antigo, um dos maiores monumentos construídos do mundo antigo. Culturalmente, a cidade de Éfeso era uma cidade onde abundava a prostituição, porque uma das formas de devoção a Diana era a prostituição. Também era uma cidade cercada de mitos e superstições. Era uma cidade grande, profundamente
corrompida pelo pecado, mas nessa cidade Deus plantou uma igreja poderosa. Nessa cidade Deus usou o apóstolo Paulo para plantar uma igreja. Se você lê o relato da passagem de Paulo pela cidade de Éfeso, aconteceu um grande avivamento. O avivamento de Éfeso é tão poderoso, que aqueles que viviam de encantamentos queimaram em praça pública os seus livros sagrados. Uma comunidade forte, pujante, é plantada naquela cidade. Uma igreja poderosa que teve pastores ilustres, como o próprio apóstolo Paulo, o seu plantador. Ela também foi pastoreada por Timóteo, o discípulo, talvez o discípulo mais íntimo do apóstolo Paulo. E, por fim, não menos importante, muito pelo contrário, essa igreja teve o apóstolo João como seu pastor. É uma igreja grande, uma igreja forte, uma igreja que foi liderada por grandes líderes. E agora, aqui nos primeiros versículos do capítulo 2, Jesus vai apresentar uma radiografia dessa comunidade. O meu desejo hoje é, de forma muito simples, objetiva e sucinta, aplicar aquilo que o Senhor apresenta à igreja de Éfeso como diagnóstico, a nossa realidade como comunidade, como indivíduo e principalmente como discípulos de Jesus. No versículo 1, o texto diz assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Como eu disse aqui, a visão que João tivera vai passar a fazer sentido. A visão das 7 estrelas na mão do Senhor. Agora ele vai ouvir do próprio Senhor que aquelas 7 estrelas representam os 7 pastores das 7 igrejas. Essa semana, sabendo que eu ia ministrar sobre isso, eu usei esse texto na minha célula, lá em casa. Eu queria ouvir os meus irmãos e também catar subsídio para pregar para vocês hoje. Então já estou divulgando aqui que não é tudo meu. Essa é uma mensagem construída em comunidade. E a gente chegou a uma reflexão. A ideia era ler todo o capítulo, todos os 7 versículos, e aí eu preparando o sermão ali junto com eles, mas nós ficamos presos no versículo 1. Esse versículo que diz que Jesus carrega nas mãos os pastores das 7 igrejas, algumas delas muito doentes, algumas delas com pecados gravíssimos, com desvios gravíssimos. Algumas dessas igrejas estão cometendo pecados que, na ideia de algumas pessoas, até faria com que elas deixassem de poder serem denominadas igrejas. Igrejas frágeis, algumas pobres, algumas delas com dilemas estruturais, algumas delas enfrentaram terremotos do ponto de vista físico, algumas delas estão completamente perdidas no seu propósito, mas todas elas, representadas pelos seus pastores, estão nas mãos de Jesus. Gente, isso na quinta-feira lá em casa trouxe uma paz para o nosso coração tão grande, porque eu estou tentando assim uma forma bem polida para dizer, mas eu não estou encontrando, então vou dizer do jeito que eu sei dizer. Está uma bagunça, meus irmãos. A igreja brasileira, que é o contexto onde nós estamos vivendo, ela tem apresentado um testemunho muito confuso em muitos aspectos. Não precisa ser muito antenado nas redes sociais para você todos os dias. Se você for minimamente antenado nas redes sociais, você todos os dias acessa um pecado da igreja brasileira. Em todos os sentidos. Antes abundava pecados ligados a questões financeiras, administrativas. Agora surge uma avalanche de pecados ligados à manipulação, abusos sexuais. Há alguns anos, eu não sou tão velho assim, como o pastor Silfarner disse, meu carro ainda acelera numa velocidade. Embora eu fui convidado para uma mesa
geracional, que a gente vai participar na quarta-feira, eu, o pastor Silfarne e o pastor Felipe, e pela primeira vez eu deixei de ser o jovem pastor da mesa. E aí o Felipe, que tem até cara que é mais velho que eu, vai sentar na ponta, Sil vai sentar na outra ponta como mais experiente, e eu no meio. Quando o pastor Darley me convidou, veio um senso de realidade. E eu falou, os 40 chegaram, Newton Júnior. Eu já começo a sentir as dores, os desconfortos. Mas se há 20 anos alguém falasse em líderes da igreja abusando de criança, isso seria inconcebível, irmãos, na igreja que cresci. Aí hoje a gente vê escândalos dessa natureza. A gente vê pecados mais do que nunca. O pecado da igreja está sendo desnudado e nós temos uma tendência nesse tempo a pensar que está tudo perdido, que algumas pessoas até têm optado por não viver igreja mais. Há pessoas que desacreditaram. Eu tenho um amigo de infância que era pastor, não apenas deixou o ministério, mas deixou a igreja. E aí você diz, não, você apostatou da fé. Ele disse, não, eu continuo cristão, eu continuo discípulo de Jesus. Só não creio nessa estrutura chamada igreja mais. Eu estou vivendo, aí ele diz, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Gente, diante do cenário atual que vivemos, há uma crise de descrédito com relação à igreja. Se a igreja é relevante para esse tempo. Mas quando eu li na quinta-feira, lá na sala da minha casa, esse texto com meus irmãos, em comunidade chegamos a uma constatação. A igreja continua nas mãos do Senhor. Porque se você olhar para a radiografia dessas igrejas, elas são imperfeitas, são frágeis, são pobres, pecaminosas, caídas, mas o Senhor continua sustentando-a nas suas mãos. Não, a fraqueza da igreja não faz eu desacreditar nela, mas acreditar que só tem uma razão para ela continuar de pé. O Senhor está sustentando essa obra. Se fosse por sua própria natureza, se fosse por sua própria virtude, a igreja teria acabado, irmãos. Não atuo mais, mas fui professor de história. Se você olha a história da igreja com detalhes, você vai ver que houveram períodos negros, tão negros quanto o que nós estamos vivendo. Mas a igreja sobreviveu. A perseguição do final do primeiro século, do segundo século. A igreja sobreviveu à Idade Negra, à Era Negra das Trevas, da Idade Média. A igreja sobreviveu ao período gótico, a igreja sobreviveu ao período da Renascença. A igreja sobreviveu ao momento histórico quando os homens passaram a se considerar deuses do conhecimento. E debaixo dessa palavra, 2000 anos depois, eu leio esse texto e venho aqui dizer, a igreja prevalecerá, não por causa dela, mas por causa de quem sustenta ela. A igreja está nas mãos do Senhor. Eu sei que fazer isso muitas vezes se torna chato, mas eu não vou fazer muito não, só umas 25 vezes. Fala para quem está do seu... Fala para quem está do seu lado, a igreja prevalecerá, irmão. Fala para quem está do seu lado, eu conheço o final da história, irmãos. Eu conheço o final do filme, meu irmão. É muito ruim ver filme com a Priscila, irmão, minha esposa. Minha esposa, o meu hobby favorito é filmes e séries. A Priscila gosta de documentários. Eu não gosto de documentário. Documentário apresenta a realidade como ela é. Eu gosto de me iludir, irmão. E outra coisa, eu não gosto de filme que o mocinho morre no final. Eu gosto de coisa que dá certo, irmão. Sabe? Não, irmão. A gente tem um amigo que participa do GPM, Daniel, meu irmão. E o Daniel gosta muito de teoria da conspiração. Ele vive tentando me... Cara, você tem que ler teoria. Eu falei, cara, a minha vida já é muito difícil, cara. É verdade, eu quero coisa que dá certo no final. Não, mano. Estão jogando, estão armando, arquitetando. Outro dia ele falou, cara, tem um vídeo aí de um monte de caixão. Eu falei, não quero ver não, cara.
Mas a Priscila não gosta de documentário. Ela vê documentário. E eu assisto por amor a ela. Mas quando ela, por amor a mim, decide assistir o filme comigo, ou ela dorme. E quando ela acorda, ela quer saber tudo o que aconteceu. Eu estou assistindo uma série que eu estou na 3ª temporada, ela não viu nenhum episódio. Mas quando ela senta, ela quer que eu fale as 3 temporadas. Não tem como, irmão. Agora tem uma coisa pior de assistir com a Priscila, é quando ela já assistiu. A Priscila não dá spoiler. Ela fala detalhes. Importantíssimo. Tá quando o auge da cena tá para acontecer, ela diz, vai morrer. Gente, é muito difícil, gente. Pela sanidade do meu casamento, a gente vê filme separado. De vez em quando eu já vi, ela já viu, tudo certo, vai dormir mesmo. Gente, agora, irmãos, é muito bom, o efeito surpresa acaba. Por que eu estou contando isso para você? Para ilustrar. Quando alguém está vendo uma cena que já viu, é totalmente diferente do impacto de alguém que está vendo pela primeira vez. Nós estamos olhando o filme do final, irmãos. Nós estamos lendo o último livro da Bíblia, irmãos. Nós estamos lendo o livro, se você ler o capítulo 1, livro da revelação de Jesus Cristo. Primeiro, Apocalipse não é livro de prever futuro. Apocalipse não é livro de revelação futura. Apocalipse é o livro que revela Jesus. O auge da história não é a besta. O auge da história... E eu não gosto de escatologia também, porque eu não gosto de... O auge da história não é a taça. O auge da história não é a besta. O auge da história é Jesus. É o alfa e o ômega. Ele começa dizendo para João, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Primeira e última letra do alfabeto grego. Eu estava no início e estarei no final. Essa mensagem é para te encher de paz. A igreja prevalecerá. Quem pode declarar isso em fé? A igreja prevalecerá. Mais uma vez, a igreja prevalecerá. Eu conheço o final do filme, irmão. Vamos para o versículo 2. Conheço as tuas obras, diz o Senhor, falando já da igreja de Éfeso. Tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e achastes mentirosos. Eu vou avançar logo o versículo 3, que eu vou aplicar os dois. E tens perseverança, e suportastes a provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Primeiro diagnóstico da igreja de Éfeso é extraordinário. Se nós parássemos a leitura aqui só no capítulo 3, essa é uma igreja que serve de modelo para a igreja de qualquer geração. Agora, hoje, pela manhã, na minha devocional, algo me veio também que é injusto a gente sempre ler o diagnóstico de Jesus a respeito da igreja de Éfeso pensando na doença. Nós vamos chegar na doença. Sem sombra de dúvidas, o ponto alto dessa carta é a doença, é o defeito. Mas a gente precisa também, não é à toa que está registrado aqui, as virtudes dessa igreja. Porque nós não podemos, em detrimento ao defeito, deixar de considerar tudo que essa igreja é. E é Jesus que dá testemunho dela. Jesus apresenta algumas virtudes que essa igreja tem. Primeiro, essa igreja é uma igreja muito esforçada. A palavra labor, que é utilizada aqui no original, transmite a ideia de trabalho exaustivo. A igreja de Éfeso é uma igreja dinâmica. O pastor Silfarne falou aqui sobre a importância dos avisos que revelam a vida da igreja. E era exatamente a impressão que eu tive, ouvindo os avisos, eu pensei, que igreja dinâmica, que igreja trabalhadora, quantas demandas. Essa igreja, a igreja de Éfeso, também tem uma agenda poderosa. É uma igreja que trabalha muito, é uma igreja exaustiva. E Jesus não apresenta isso como defeito.
Jesus apresenta isso como uma virtude. É como se Jesus estivesse dizendo, eu vou falar o que vocês precisam preservar e depois eu vou falar o que vocês precisam retificar. Vocês precisam preservar o esforço de vocês em sempre trabalhar para fazer o melhor para me servir. Essa é uma igreja laboriosa, operante, viva no trabalho. E, gente, isso é importante refletirmos nesse tempo. Nesse tempo onde tudo à nossa volta conspira em nos levar a servir a nós mesmos. E assim, parece que eu combinei com o pastor Silfarne, mas ele não viu meu sermão, não. E ele falando do desafio de servir. Gente, mas nós vivemos uma era, um tempo, onde as pessoas querem ser servidas o tempo inteiro. Já tem igrejas, irmão, que faz serviço de bordo. Vem uma irmã vestida de aeromoça, para um carrinho do lado e diz, você deseja água, café ou biscoito? Serviço de bordo no culto. Nesse momento interromperemos a nossa programação. Iniciará o serviço de bordo. Parece trágico, mas é cômico também. Gente, nesse tempo onde tudo diz que você deve procurar ser servido, esperar ser servido, esperar receber o melhor serviço. Eu disse da irmã que não gostou do som. Se a gente voltar a ter uma conversa, eu vou dizer, irmã, você precisa olhar melhor, porque tem muito mais coisa ruim nessa igreja, irmã. Irmãos, eu entrei em crise quando Deus me chamou para plantar a Zoe. Vou dizer por quê. Porque quando Deus me chamou para plantar, e o pastor Silfarne até tem uma história nisso, há 8 anos atrás, eu entrei numa crise pessoal, eu sentia que Deus estava me chamando para viver algo novo, mas eu não sabia exatamente o que era. Eu decidi orar a Deus, buscar e conversar com alguém que fosse fora do meu contexto eclesiástico. Na época, enviei uma mensagem para o pastor Silfarne e a gente tomou um cafezinho em Nova Iguaçu. E a palavra do pastor Silfarne foi Silvio. Primeiro ele me perguntou qual era a minha idade. Eu disse, quantos anos você tem? Eu disse, 32. Ele disse, é uma idade boa. Porque muito mais velho você não vai conseguir. Essa do carro que ele falou aqui, do João, ele falou para mim lá. Falou, tem um tempo para isso. Você vai ter que ter muito trabalho para recomeçar. Segunda coisa, você precisa de uma palavra clara de Deus. Porque se você não tem uma palavra clara de Deus, quem se move pela dor, o Senhor disse para mim na mesa, quem se move pela dor, para pela dor. Mas se você tiver uma palavra clara de Deus, essa palavra vai te sustentar. Eu demorei 7 anos nesse processo de transição. Eu disse para ele, eu não tenho. Então vai buscar enquanto você não tiver. Enquanto eu não tive, irmão, eu não me movi. Mas no dia que eu tive, eu não consegui ficar mais um dia onde eu estava. E Deus me trouxe, então, eu até então era pastor em Petrópolis, uma condição financeira muito confortável, uma igreja muito grande. E aí eu vim para plantar a igreja. Primeiro desafio, eu não tinha condições de morar em Nova Iguaçu. Eu tinha uma visão sobre plantar uma igreja no centro de Nova Iguaçu, mas eu não tinha condições de morar em Nova Iguaçu. E aí eu fui morar na minha cidade de origem. Qual é a minha cidade de origem? Belfor Roxo, olha, cara, Belfor Roxo. E aí o seguinte, esses dias um amigo me chamou, preparou um café para mim e para a Priscila. E 1 ano depois ele me chamou para tomar um café e eu estava muito feliz ali na mesa. Eu gosto muito de mesa, dá para perceber pelo meu biotipo. Ele me chamou para tomar um café, ele disse, irmão, esse café tem um propósito. Eu falei, qual é o propósito? Eu quero te pedir perdão. Eu falei, por quê, meu irmão? Ele disse, porque quando você saiu de Petrópolis e foi morar em Belfor Roxo, eu falei coisas ruins de você. Eu falei, não tem problema não. Ele disse, mas uma coisa eu falei que é ofensiva. Eu falei, o Newton está doente. Ele está experimentando a crise da meia-idade. Aquela que os homens ficam chegando perto dos 40, com vontade de fazer loucura para se sentir. Eu falei isso para algumas pessoas, eu estou mal com isso, cara. E agora vendo tudo que Deus está fazendo, não é crise da meia-idade não, cara. Irmãos, não faz o menor sentido. Eu fui criado em Belfor Roxo, mas até para mim que fui criado em Belfor Roxo é uma loucura. Belfor Roxo tem nome de lugares pitorescos. Eu cresci, por exemplo, no Sovaco da Cobra.
E o sovaco da cobra fica perto do bafo do porco. Ontem, bebe homem. E eu vou parar por aqui, irmão, porque tem nomes que não convém falar na congregação dos salvos. Ontem eu tenho meu melhor amigo, é pastor em Belford Roxo, e todos os meses eu vou pregar no Encontro com Deus, no sítio dele, que a gente foi lá, o GPM, é um lugar perigosíssimo. E aí eu levei 2 irmãos que moram aqui do outro lado de Nova Iguaçu comigo da igreja, para inspirar eles. E irmão, quando chegamos lá pertinho do sítio, tinham feito um cordão de pneu e tacaram fogo, porque estava sem água, e o povo estava reivindicando água. Aí o irmão, tadinho, perguntou, pastor, o que é isso aqui? Falei, é isso mesmo que você está pensando. Irmão, quando eu vinha de Belford Roxo, e a minha igreja, irmãos, eu fiquei em crise antes de plantar a igreja e durante. Por quê? A gente não tinha dinheiro. E como é que Deus chama um cara sem dinheiro, ilustre cidadão de Belford Roxo, para plantar uma igreja num dos lugares mais ricos da Baixada Fluminense? Não faz sentido. E aí não tinha lugar para plantar a igreja. Eu falei, Priscila, eu acho que eu ouvi errado esse negócio. Porque se eu morar em Belford Roxo, aí um amigo meu um dia passou no shopping e viu que tem uma capela ecumênica no shopping da Pedreira. E ele me mandou uma mensagem e falou, por que você não faz culto aqui? Eu falei, deve ser muito caro dentro do shopping. Aí ele disse, vai lá. Aí eu mandei um e-mail e tal. E aí o shopping me ligou e disse, o senhor está liberado para fazer culto, é de graça. Mas aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer lá? Gente, eu sou de uma cosmovisão assim, tradicional, igreja é igreja, a gente ora. E o que ia fazer lá no shopping? E pior, na segunda era o padre, na quarta era o pai de santo, na terça era o padre, na quarta era eu. E às vezes misturava o público, chegava alguém dizendo, não é hoje não. Um dia um amigo meu foi me visitar e ficou com pena de mim, porque eu estava falando e estava com sede e não tinha água. E aí ele perguntou a alguém da igreja, falou, aonde tem um copo aqui? Um copo descartável. Esse foi o auge da pobreza, irmão. Ele disse, onde tem um copo para me pegar água? Ele ia no bebedouro, que é pertinho, pegar água. Aí alguém disse, não tem. Aí ele depois reclamou, poxa, eu tive que comprar uma água mineral, e no shopping é muito caro. E aí naquele dia eu fui para casa, foi engraçado, mas eu fui pensando, Deus, a gente não tinha dinheiro, e não comprou, não foi por esquecimento não, irmão. Tinha que guardar o do estacionamento. Como Deus chama alguém para plantar uma igreja que não tem um dinheiro para comprar um copo descartável. A irmã que reclamou do som, ela não foi beber água, graças a Deus. Porque no outro dia, para resolver o problema, as pessoas são muito gentis, mesmo que as ações às vezes sejam disfuncionais. Para resolver o problema da falta do copo descartável, que não tinha, agora tem, tá, irmão? Não está tão pobre assim mais não. Tem até ar-condicionado agora. E aí, prosperidade, irmão. E aí, para resolver o problema na época do copo, uma irmã pegou uns copos daquele de massa de tomate que sobra em casa e botou uns 5 em cima de um copo e botou lá. E aí, mas aí não dá para como que bebe e vai lavar. Aí a pessoa bebia no mesmo copo. Era uma coisa, eu falei, não, gente, eu acho que é pior do que não ter. Tira, eu pedi, falei, irmão, eu sei que foi generoso, mas tira. Meus irmãos, nós temos experimentado milagres na nossa comunidade. Hoje a gente vai fazer o primeiro batismo. Nós temos experimentado milagres do ponto de vista humano, financeiro, material. Mas o maior milagre que a gente tem experimentado na Zoe não diz respeito a ofertas, não diz respeito a provisão. E olha que a gente tem sido muito abençoado com provisão. Não diz respeito a nenhuma ação do ponto de vista financeiro, mas a pessoas simples que decidiram servir, entregando o melhor que elas podiam entregar, a sua vida para servir. Jesus está dizendo, eu conheço o teu labor, e eu quero dizer uma palavra que é específica para aqueles que servem nessa igreja. Jesus conhece o teu trabalho, Jesus conhece o teu labor,
Jesus conhece, mais do que conhece, Jesus reconhece, mais do que reconhecer. Ele está declarando aqui, ele celebra, Jesus celebra. Quero que você dê uma salva de palmas por quem serve nessa igreja. Eles são alvo do olhar de Jesus. Eles são alvo da atenção de Jesus. Eu fui pastor no sertão maranhense, irmãos. E a gente tinha uma congregação no meio do sertão, que não tinha banheiro, mas tinha um negócio que eles chamavam de banheiro, que era um cercadinho de palha. E aí no cercadinho de palha ficava um balde ali dentro, que era o vaso sanitário. E aí a primeira vez, menino, jovem, eu perguntei, onde é o banheiro? Alguém disse, você não está vendo ali, pastor? Aí a Priscila disse, pai, irmã, eu estou com tanta vontade de ir ao banheiro. Aí a irmã falou, com tanto aqui, com tanto mato aqui, você está passando aperto? E aí, o problema não era utilizar aquela estrutura de palha como banheiro, é quando o balde enchia, irmão. Alguém tinha que jogar aquilo fora, irmão. Acredite vocês, irmãos. Todas as vezes que eu fui naquela congregação, eu encontrei aquele balde vazio e não foi milagre. Alguém cujo nome eu desconheço, cujo cargo eclesiástico eu desconheço, mas que é altamente reconhecido e celebrado pelo céu, se decidiu entregar sua vida para servir, fazendo algo tão simples, tão pequeno, tão insalubre, mas decidiu entregar a sua vida para servir. E Jesus está dizendo, eu conheço as tuas obras. Ele diz, eu conheço a tua ortodoxia. Eu sei que vocês colocam à prova aqueles que se declaram falsos apóstolos, que dizem que são apóstolos, mas que não são. E vocês, com boa ortodoxia, rejeitam eles. Ou seja, em todos os períodos da igreja, sempre houveram falsos líderes. Sempre houveram heresias. Jesus diz também, eu conheço a piedade de vocês. Se a gente avançar para ganhar tempo, versículo 6, Jesus diz, eu tenho a favor de vocês que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Eu tentei encontrar quem são os nicolaítas e não há um consenso na teologia de quem são os nicolaítas. O único consenso é que é um grupo que proclamava heresias nas igrejas, que já tinham afetado várias igrejas, mas na igreja de Éfeso eles não encontraram lugar. Porque a igreja de Éfeso, por ter uma boa teologia, por ter uma boa doutrina, conseguiu discernir que era uma heresia que os nicolaítas carregavam e elas rechaçaram. Alguns teólogos dizem que são dos nicolaítas. Eu descobri isso que eu usei há tanto tempo. Eu já fui um nicolaíta. Alguns teólogos defendem que a expressão clérigos e leigos, que nunca aparece nas páginas do Novo Testamento, é uma expressão nicolaíta. É uma especulação teológica, mas faz sentido, porque é muito popular, se tornou muito popular. Clérigos, aqueles que lideram a igreja, e leigos, aqueles que são liderados na igreja, que não é um princípio bíblico, porque no Novo Testamento o sacerdócio é universal. Então é uma igreja fervorosa na doutrina, profunda na doutrina, operosa no trabalho. Mas a última aqui, para a gente caminhar para o final, característica positiva que essa igreja recebe de Jesus é que é uma igreja que persevera na tribulação. E que mensagem urgente para o nosso tempo, a perseverança, onde as pessoas simplesmente não perseveram em quase nada. Eu fiz uma pesquisa na minha comunidade há alguns meses, pedi que os irmãos apontassem qual o maior desafio da vida deles no que diz respeito à vida cristã. E todos, grande maioria, quase todos, apontaram a inconstância como sendo o ponto nevrálgico de suas vidas. A gente vive um tempo de inconstância, sim ou não, meus irmãos? As pessoas não perseveram, as pessoas não continuam. Em tudo na vida, as pessoas não perseveram. Outro dia um rapaz da igreja falou para mim que estava tentando fazer a 8ª graduação.
E não é porque ele fez as outras 7 e ele é muito estudioso. Ele começou 8 faculdades e parou todas as 8 vezes. As pessoas não perseveram no matrimônio. A cada 10 pessoas que se casam, 7 se separam. Mas, sobretudo, as pessoas não perseveram na devoção. Você conhece muitas pessoas no seu ciclo de relacionamento que um dia caminharam na fé, mas abandonaram. Porém, essa igreja, que vive num lugar hostil, numa cidade prostituída, supersticiosa, apóstata, Jesus está dizendo: eu celebro a perseverança de vocês. No entanto, o ponto alto dessa carta, e é nele que eu termino, é o versículo 4, quando Jesus diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, versículo 5, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu venho contra ti e te moverei do seu lugar, o teu candeeiro, no caso de não te arrependas. Essa igreja que é perseverante, operosa no trabalho e ortodoxa na doutrina, recebe uma reprimenda de Jesus de que ela deixou o seu primeiro amor. Costumeiramente, nós associamos o primeiro amor às práticas do início da caminhada cristã, como a devoção que nós manifestávamos, a oração que nós fazíamos. Na verdade, essas são as primeiras obras. O primeiro amor é algo mais profundo do que as primeiras obras. Jesus vai orientar a igreja a voltar às primeiras obras, mas as primeiras obras não são a mesma coisa do que o primeiro amor. As primeiras obras são reflexo do primeiro amor. Primeiro amor, a melhor forma que eu encontrei de interpretar foi através de um comentarista que disse que se você inverter as palavras, fica amor primeiro. Eu gostei muito disso. Primeiro amor é o amor primeiro. É a força primeira que te motivava. Aquela igreja, inicialmente, fazia a mesma coisa que ela ainda faz. Operava no trabalho, era ortodoxa na doutrina e perseverava na tribulação. Mas o que a motivava inicialmente era uma coisa: o amor a Jesus. Ela amou a Jesus, ela amava tanto a Jesus, que ela decidiu, por amor a Jesus, trabalhar muito, ser uma igreja profunda na doutrina e perseverar. Mas em algum momento da sua jornada, a prática da devoção foi substituída simplesmente pelo desempenho. Se eu fosse escolher um subtema para essa ministração, seria desempenho versus devoção. Porque a igreja de Éfeso ensina para nós, meus irmãos, que é possível ser grande no desempenho e ser medíocre na devoção. Devoção é o tempo que nós investimos naquilo que é caro para o nosso coração. A palavra devoção gerou a palavra devocional, que é a expressão da devoção. Devocional é o tempo que eu invisto com aquilo que eu devoto. No nosso caso, devocional é o tempo que eu invisto com Jesus. Há uns anos eu era assinante, eu tenho TDAH, então às vezes a palavra acelera muito. Eu era assinante de uma revista que eu gosto muito, até hoje eu leio, não sou mais assinante, mas ainda leio online, a Ultimato, e a Ultimato fez uma pesquisa no Brasil sobre o tempo de devoção investido pelos pastores no Brasil. Ela atendeu um determinado número, e ela chegou ao seguinte número, de que o tempo de investimento na devoção era de 10 minutos por semana. Aquilo me deixou numa profunda crise. Eu fui ver se aquilo fazia sentido para mim. E aí, como eu sou metódico, eu fui dividir 10 minutos por semana. 10 minutos dividido por 7. Dá menos de 2 minutos por semana. Se você dividir por dia. Irmãos, isso não explica tudo o que a igreja brasileira vive.
mas explica muito. A igreja brasileira não dá para dizer que não tem labor, irmãos, que não tem trabalho. Todos os dias, novas igrejas são plantadas no nosso país. Todos os dias. A igreja produz mais do que em nenhuma estação da história da igreja se produziu. Não dá para dizer que falta doutrina, embora tenha muitos desvios, nunca houveram tantos mestres. Se a gente fizer um apanhado doutrinário aqui nessa reunião, gente, eu tenho certeza que eu encontro teologias diversas e boas teologias. A igreja nem dá para discutir mais se é calvinista, se é arminiano, porque tem de tudo na comunidade e bons. Tem heresia, mas tem muito boa doutrina. Nunca se produziu tanto livro teológico, nunca se produziu um postulado doutrinário tão grande. Não falta doutrina. Também não falta perseverança, porque a igreja, com todos os seus desvios, ela perseverou, ela passou pelo processo da pandemia. Algumas igrejas esmoreceram, mas em via de regras, a igreja voltou. Mas essa mesma igreja que tem doutrina, que tem trabalho, que tem perseverança, eu creio que esse texto é atual para nós também. Porque alguns daqueles que dizem que pretendem passar a eternidade com Jesus não conseguem investir parte do seu dia com Ele. Como? A eternidade é um tempão. A eternidade é muito tempo. Nota que quando Jesus, em Mateus 7, declara para aqueles que disseram: Senhor, Senhor, no Teu nome eu expulsei demônio, no Teu nome nós operamos milagres. Jesus não diz que não foi verdade. Jesus não diz: vocês não expulsaram demônio, vocês não fizeram nada disso. Jesus diz: eu não vos conheço. A denúncia não é sobre desempenho, a denúncia é sobre relação. Eu percebo, esses dias o Espírito Santo cativou o meu coração. A Mateus 25, que é o texto que fala sobre um tema: a postura que devem ter aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Alguém aqui está aguardando a vinda de Jesus, meus irmãos? Esse é o tema. E uma das parábolas de Mateus 25, a mais conhecida, é a parábola das 10 virgens, onde isso aqui é muito claro, de devoção ou desempenho. As 10 virgens vão servir no casamento, descrito na parábola contadas por Jesus. É desempenho. Mas chega uma hora que o serviço acaba. Mal prestado, mas acaba. No quesito desempenho, ninguém ali foi acima da média, inclusive as que preservaram azeite, que também dormiram no plantão. Mas as 5 loucas foram pior. E aí elas vão à cidade comprar azeite e voltam trazendo aquilo que elas acreditam que é o que elas precisam. Só que quando elas voltam, o casamento já a cerimônia já acabou e a festa está acontecendo. E aí elas batem na porta. E aí o noivo diz: apartai-vos, porque eu não vos conheço. A mesma fala de Mateus 7. Porque quando a porta do serviço se fechar, só a relação vai nos manter próximos a Jesus. Essa igreja não se perdeu por causa da doutrina. Essa igreja não se perdeu por causa da perseguição. Essa igreja não se perdeu por falta de esforço. A igreja de Éfeso é uma igreja de desempenho. Essa igreja se perdeu na relação. Essa igreja passou a valorizar tanto o desempenho, que em algum momento ela se esqueceu porque fazia tudo aquilo que ela fazia. A minha fala hoje é uma fala muito simples, irmão. Nenhuma ação, nenhum serviço, nenhuma atitude, nenhuma postura pode prescindir a nossa relação com Jesus, ao nosso amor com Jesus. E quem ama, passa tempo. Quem ama, investe em tempo de qualidade. Eu, há 15 anos, amo a Priscila. E amo muito a Priscila. Eu pensava que as maiores manifestações do meu amor por Priscila era quando a gente namorava. Eu, como eu já disse, morava em Belford. Mas a Priscila, irmão, Priscila morava em Queimados.
E não era Queimados. Não. Priscila morava no interior. Eu tinha que pegar 3 ônibus para ir na casa da Priscila. Eu gastava 1h30 para ir na casa da Priscila. E às vezes eu ficava 30 minutos. E aí eu dizia para mim, pode casar, porque isso é amor. Eu pensava que quanto mais eu me esforçava, mais eu revelava o meu amor. Mas aí eu casei. A gente mora junto, na mesma casa. Não precisa pegar ônibus mais. Eu não preciso me esforçar mais para estar perto da Priscila. Eu durmo e acordo perto da Priscila. Eu continuo amando a Priscila, mais até do que no início. Mas acima de tudo, irmãos, eu descobri que a manifestação do meu amor não é quando eu sirvo, mas é quando eu persisto na relação. Porque quem é casado aqui sabe que o casamento, o que ele menos é romântico. O casamento é uma aliança de compromisso de 2 pessoas que se amarraram ao mastro de um navio e decidiram, pode vir vento, tempestade, tribulação, eu vou permanecer aqui. Eu ficarei aqui. Relacionamento com Jesus não é língua estranha todo dia, não é fogo do céu todo dia, não é culto bom todo dia. O Paulo Júnior fala que quem precisa de culto bom é crente ruim. Relacionamento com Jesus não é experiência epidérmica. Relacionamento com Jesus, eu vou permanecer com Ele. Eu vou permanecer me alegrando nele. Eu vou permanecer amando Ele. E aí o Senhor diz, volta de onde caiu. O Senhor não diz, volta onde caiu. O Senhor diz, volta de onde caiu. O Senhor não diz, olha aí o que você fez de errado. O Senhor não diz, olha as práticas que você abandonou. O Senhor diz, olha o lugar que você deixou. Olha de onde você saiu. Ah, irmão, eu não sei se isso faz sentido para você. Mas algumas vezes eu precisei dessa repreensão. Algumas vezes eu precisei voltar para o lugar da devoção. Algumas vezes eu precisei me apaixonar de novo. Algumas vezes eu precisei pedir lágrimas nos meus olhos, porque os meus olhos estavam secos. Alguma vez eu fui repreendido. Não deixa que a missão roube a sua devoção. Algumas vezes eu fui repreendido. E a última delas é com a qual eu termino. Eu decidi fazer uma jornada de jejum. Pensa, eu amo jejum, mas eu nunca tinha feito uma jornada longa. E eu decidi, falei, agora eu vou tocar o céu. Eu decidi fazer 60 dias de jejum. Não obstante, a 12 horas por dia jejuando, eu decidi que foi mais difícil para mim. Só beber água nesse período. E aí o açúcar, é igual droga açúcar. Bebia água, tomava café com água, almoçava com água. Quando eu não estava em jejum e podia comer, bebia só água. Irmão, no 10º dia, eu estava com uma tristeza que você não... Gordo, irmão, sem açúcar. Em compensação, irmã, o anjo estava passando lá no Acre, eu estava sentindo o vento. E um dia eu estava na minha devocional, lá em Petrópolis, no meu gabinete, chorando e clamando, eu estava muito sensível. Eu estava dizendo, eu quero mais. Só tem um problema em orar, irmão. Você sabe qual é o maior problema em orar? Deus responde, irmão. O Espírito Santo decidiu me responder naquela manhã e disse, para que você quer mais? E eu não sabia responder. Eu disse, para ter mais. Aí o Espírito Santo me fez pergunta. Coisa difícil é Deus fazer pergunta. Coisa dura é ser perguntado por aquele que sabe tudo. Ele disse, se você não tiver mais o púlpito para pregar, você continua jejuando? E se você não for pastor mais, você continua orando?
Newton, você está fazendo uma jornada de 60 dias para melhorar o seu desempenho. Até na devoção a gente pode se perder. Naquele dia eu cheguei em casa e a Priscila disse para mim, a gente estava perto de começar a igreja, de sair da denominação. Aí ela disse, eu tenho uma última pergunta antes dessa decisão. Eu falei, pode fazer. Eu estava muito acreditando, que eu estava sabendo tudo. E mulher, meu irmão, o discipulado mais profundo é da sua esposa, meu irmão. E a Priscila tem parte com o Espírito Santo. A Priscila falou para mim, eu quero te fazer uma pergunta antes de assinar aí a minha procuração, para entrar nesse teu barco aí. E se não vier ninguém? Você vai ser feliz? Porque eu não quero passar minha vida inteira com um homem amargurado, não. E se vierem 3 pessoas? Eu olhei para ela e disse, eu não sei. Ela, então vai descobrir. Porque enquanto você não descobrir, eu não me movo. Eu mergulhei mais fundo. E eu descobri, irmãos. Eu redescobri que a minha devoção, ela estava centrada no meu desempenho. Naqueles dias eu fui esmagado, quebrado, mas voltei para o lugar de onde caí. Um coração menino, eu me converti com 14 anos, sou de uma família disfuncional. Meu pai foi assassinado, meu avô foi assassinado, minha mãe casou 7 vezes, irmão. A mulher samaritana é fraca. Quando adolescente, eu ouvia demônios na minha casa. Eu ouvia demônios, eu acordei muitas vezes ouvindo demônios na minha casa. De forma improvável, sobrenatural, aos 14 anos de idade, eu fui encontrado por Jesus. E uma paixão grande veio no meu coração. E eu passava, com 14 anos, eu orava 3 horas da manhã todos os dias. Todos os dias eu orava e pedia. E o Senhor falou o que você queria naqueles dias. Não tinha igreja para pastorear, não tinha púlpito para pregar, não tinha plateia para te ouvir. A única coisa que você queria era a minha presença. Sei, eu vim aqui dizer, é para esse lugar que se coloque de pé. De onde caíste? Volta para lá, irmão. Volta para a devoção. Quando você lia a Bíblia como um novo convertido, se surpreendendo, se emocionando. Quando você vinha para o culto sem se interessar com quem era o pregador. A gente não precisava colocar arte, placa, nome do pregador. A gente não precisava conhecer o cardápio para saber que tipo de comida seria servido, para ser estimulado a estar na igreja. Só uma coisa nos bastava, Ele. Só uma coisa nos era suficiente, Ele. Senhor, nós não queremos abandonar o desempenho. É importante o desempenho, é importante o labor, é importante o trabalho, é importante servir. Nós não queremos abandonar a doutrina, Senhor. Nós amamos a Tua palavra, nós amamos conhecer o Senhor, nós não queremos ignorar, nós não queremos ser rasos no conhecimento. Nós não queremos, nós celebramos o conhecimento, nós celebramos a academia, nós celebramos a ciência, nós celebramos o conhecimento, mas por favor, Jesus, não deixa que o desempenho roube o brilho dos nossos olhos e o fogo do nosso coração. Oh, Senhor, nesse tempo do fim,
nessa era apóstata, perdida, superficial. Leva a gente para a devoção. Nos leve para o secreto de novo. Ó Espírito Santo, arde outra vez. Faz a gente queimar de novo, Senhor. Faz a gente se apaixonar de novo. Faz a gente se encantar de novo com a simplicidade da Tua presença, Senhor. Que a glória do Senhor venha sobre nós. Que a glória do Senhor venha sobre mim. Que a glória do Senhor venha sobre a 100 nessa manhã. Volta para nós, Senhor. Leva a gente, empurra a gente para esse lugar de amor, de paixão, de encantamento pela Tua presença. Pelo Teu Espírito, que uma santa inocência seja resgatada por nós. Uma santa inocência dai nos corações de crianças, Senhor, que se apaixonam, que se encantam, que se impressionam facilmente. Leva a gente, Pai, para esse lugar, em nome de Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Vamos cantar do começo. Vamos cantar tudo. Vamos cantar essa música toda. Quero voltar. Enquanto essa canção está sendo cantada, eu quero que o Espírito Santo continue falando contigo. E quero fazer um convite especial a você que todos nós precisaríamos certamente nos ajoelharmos aqui na frente. Se o Nildo chamasse aquele que tem consciência que foi roubado da devoção pela desempenho, eu seria o primeiro a vir aqui à frente, sem dúvida alguma. Mas o convite agora é especial para aquele que, além disso, se afastou da comunhão do corpo de Cristo. Você sabe que tem um chamado de Deus, você se afastou totalmente, não está mais na igreja, se afastou da família de Deus. Se você quiser se reconciliar com o Pai, enquanto cantamos essa canção, vem aqui à frente. Você que se afastou da comunhão e quer se reconciliar com o Pai, pode vir. Caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Há mais alguém que diz sim, eu preciso voltar para a comunhão do corpo de Cristo. Eu tenho consciência que me afastei do meu chamado, da minha posição em Cristo. E hoje eu quero voltar para a casa do Pai, para a família espiritual que é a igreja, e caminhar juntos. Pai, te apresentamos o Lucas, nosso irmão, que tão honestamente veio aqui à frente, Senhor, dizendo que precisa se reconciliar com o Pai. Você conhece o coração desse menino, Pai. Você sabe o quanto esse rapaz tem lutado contra tanta coisa dentro dele para te servir. E o Senhor sabe que ele é o teu filho e que o Senhor o ama muito. Que ele se sinta abraçado pelo Pai nessa manhã e restaurado em tudo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Pode sentar, meu irmão. Glória a Deus. Antes do término, estamos um pouquinho já com horário avançado, peço um pouquinho de paciência, mas sem nenhum tipo de pressão, porque a palavra que recebemos merecia ser ministrada com a calma que foi ministrada. Vamos consagrar ao Senhor uma criança, consagrar o Vitor Batista Domingues Filho ao Senhor nessa manhã, pedir que os pais as coloquem lá atrás, junto com aqueles que vão acompanhar a apresentação da criança, vindo o cortejo. Não sei se há alguma canção preparada, Vitor. Foi alguém? Alguma canção? Não? Amém? O André vai dar um suporte para a gente aqui. Os pais, junto com os convidados, vão começar o cortejo para trazer o Vitor, que vai ser consagrado ao Senhor nessa manhã.
familiares podem ir lá para trás para acompanhar. Os que foram convidados aí pelo Vitor para acompanhar o cortejo podem ir lá para trás, por favor, acompanhá-los. Estão vindo como testemunhas, como também cooperadores da bênção de Deus na vida do Vitor Filho. Amém? Podem vir, por favor. Vamos ficar em pé para receber o Vitor Batista Domingues Filho, que está sendo consagrado ao Senhor nessa manhã, honrando essa criança, dando seus primeiros passos na casa do Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pode sentar se quiser, irmãos. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nossa comunidade não tem a tradição de batizar crianças, embora respeitemos, evidentemente, aqueles que fazem assim. Aqueles que o fazem não entendendo que o batismo da criança é pela fé dos pais. Nós, em contrapartida, nos atemos ao que Jesus ensinou, registrado em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando diz: quem crê e for batizado será salvo. Então, o batismo, na nossa concepção, é posterior ao ato de crer. E crer é um processo cognitivo que ainda hoje o Vitor Filho não consegue elaborar. Por isso a gente entende que o batismo é apropriado para uma pessoa adulta ou que já tem consciência do que está fazendo. Em contrapartida, lá em Lucas capítulo 2, versículo 22, está registrado assim, acerca de Jesus, menino Jesus: e cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram, no caso José e Maria, a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Tradição judaica, a criança é consagrada ao Senhor. E nós, como igrejas evangélicas, a maioria delas, repetir esse hábito de consagrar a criança ao Senhor, apresentar ao Senhor. Evidentemente, o Senhor já conhece o Vitor Filho, o Senhor sonhou com ele, antes mesmo da Caroline e antes mesmo do Vitor, seu pai, o Senhor sonhou com o Vitor Filho. Mas quando consagramos na igreja, é uma forma da igreja se responsabilizar juntamente pela bênção de Deus na formação do Vitor Filho. Agora deixa eu virar as costas, desculpa a indelicadeza com vocês, para falar com quem está aqui na frente. Vocês estão aqui na frente, vocês entendem por que estão aqui em cima, vocês? Porque é um convite para corresponsabilidade. Quando o Vitor e a Carol chamam vocês, estão dizendo, vocês fazem parte desse processo de educar o Vitor Filho. Agora, educar nos caminhos do Senhor. Essa criança precisa de referência. A palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho, não se desviará dele. Não fala para ensinar o caminho, mas ensinar no caminho. Então, não somente o Vitor e a Carol, como os avós maternos e paternos, vão precisar mostrar para o Vitor o caminho, caminhando no caminho, mas cada pessoa convidada aqui na frente também, como toda igreja, se responsabiliza agora para ser um testemunho de Deus vivo, para que o Vitor Filho possa crescer no caminho do Senhor. Amém? Vamos orar abençoando a vida dele. Nós temos um hábito aqui, de antes que o pastor consagre a criança, o pai abençoe,
quando o pai está presente, como é o caso agora aqui, que é uma coisa muito importante, porque a figura paterna, de fato, é a primeira imagem divina que uma criança tem. A primeira imagem de Deus é através da figura do pai. Então, eu pedi que o Vitor, o pai, ore abençoando seu filho agora. Se você quiser mais uma vez ficar em pé, por gentileza, eu te solicito para nos ajudar nessa oração também. Desculpa, algum testemunho? Eu perguntei. Algum depoimento? Alguém quer dar? Não? Tranquilo? Amém. Bom dia, igreja. Oremos nesse momento tão importante para nós, pela vida do meu filho. Oremos. Senhor meu Deus, eu quero primeiramente te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, cada detalhe que o Senhor cuidou, Senhor, cuidadosamente, Senhor, para que hoje podemos chegar aqui, Senhor, nesse momento tão importante, que é a apresentação do Vitor, Senhor. Te agradeço, Senhor, por confiar, Senhor, o seu filho a nós, Senhor, em nossos cuidados, Senhor, para que possamos prepará-lo para que se cumpra suas promessas na vida dele, Senhor. Senhor, quero te pedir que nos dê sabedoria, Senhor, para poder guiá-lo, Senhor, ensiná-lo no caminho, Senhor, para que possamos ser pais segundo a sua vontade, Senhor. Peço que o Senhor continue abençoando a vida do meu filho, Senhor, cuidando da sua saúde, Senhor, que o Senhor possa acompanhar todo o desenvolvimento dele, estar com ele em qualquer momento, Senhor, em momentos de dificuldade, Senhor, de alegria, que o Vitor possa crescer, Senhor, e ser um homem de Deus, Senhor, que ele possa ser luz na sua geração, Senhor, que ele possa ser um exemplo, Senhor, dentro da sua família, da sua parentela e dos seus amigos, Senhor. Essa, Senhor, é a oração que eu te faço hoje e já te agradecendo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vitor Batista Domingues Filho, te apresentamos ao Senhor e à sua igreja nessa manhã. Com esse azeite, símbolo do Espírito Santo, te ungimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te consagramos ao Senhor, para que a tua vida seja um testemunho do Pai Celestial nessa terra. Vitor, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, Vitor, levante o seu rosto e te dê a paz. Você pode dizer amém? Pode aplaudir o Senhor para a vida do Vitor. Está muito calminho, está lindo aqui, gente. Vitor e Carol, nós vamos devolver o Vitor, filho, a vocês por um tempo, porque ele pertence ao Senhor. Isso quer dizer que Deus tem um plano na vida dele. O melhor que vocês podem fazer é não atrapalhar esse plano, sendo referência, mas liberando o Vitor para viver o que Deus quer que ele viva, não o que vocês querem. Não faça o melhor por ele, mas não esqueçam que Deus tem um plano na vida dele, amém? Receba de volta o seu filho, diga que o pai assine aqui para mim, por favor, do livro de registro. Carol está dando um relato aqui, fiquei tão feliz que o Fábio fez nosso casamento, apresentou nosso filho, eu vi ela falando aqui atrás, eu lembrei disso, que essa história é bem interessante, como é que as conexões acontecem, né? Eu fiz o casamento da prima da Carol, a Amanda, que não era da nossa igreja, mas uma amiga nossa, e um dia essa moça entrou no meu Facebook, queria falar com o senhor, eu falei, quem é essa moça bonita que queria falar comigo, não sei quem é, falei, amor, moça estranha que queria falar comigo aqui, toda bonitona, e ela foi, deu um relato que queria conhecer a gente, eu fiz o casamento deles dois, depois não sabia, nem caminhava conosco, depois de um tempo vendo congregar conosco, e hoje que bom poder consagrar o filho de vocês. Certificamos que Vitor Batista Domingues Filho foi oficialmente apresentado ao Senhor, conforme o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, Mesquita, 25 de agosto de 2024. Deus abençoe vocês, parabéns, aplaudo o Senhor mais uma vez pela vida dessa criança, abençoe a família, abençoe os vovós, pode voltar para os seus lugares, sentem um pouquinho mais, por gentileza, irmãos. Temos um último momento aqui antes de encerrar o nosso culto. Pastora Carla Moraes. Irmãos, só mais um tempinho. Essa semana, ontem, uma pessoa muito querida para nós, completou mais um ano de vida.
5.9, de muita graça, de muito amor de Deus. E a gente quer celebrar junto com a igreja e orar por ela, a pastora Deise. Mais palmas para a princesa, gente. Pastora Deise é muito amada, né, irmãos? Muito amada pela nossa congregação. E eu queria, antes da gente orar, deixar aqui para a meditação dos irmãos e da vida dela também, Salmo 1, do 1 ao 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então eu queria deixar essa palavra para você, porque eu sei que na sua vida você é como essa árvore mesmo, né? Vem as estações que são diferentes, que mudam, né? Vem o vento, vem a tempestade, vem os desertos, as circunstâncias difíceis, mas você tem se mantido essa pessoa forte no Senhor, vencendo as adversidades, vencendo as dúvidas, as dificuldades, tem se mantido de pé em Deus, com as suas raízes se aprofundando cada dia mais firme no Senhor. E você é uma pessoa que é impossível a gente se sentar com você numa mesa, em qualquer lugar que seja, e você não falar da palavra do Senhor. Então, é uma marca sua, né? Tá sempre falando do Senhor, da obra do Senhor, do que Ele fez, da palavra dEle. E por isso você tem se mantido forte, dando fruto, não murcha, não tá sempre revigorada. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar pela pastora Deise? Levante as suas mãos, amém? Vamos orar? Agradecer a Deus pela vida da Deise. E eu gostaria que nessa hora, todos nós, juntos, nós temos orado por um milagre, todo mundo sabe. E esse é um presente que nós temos pedido ao Senhor, que o Senhor possa abrir as portas desse transplante, para que ainda a gente possa gozar de muitos caminhos novos na vida da pastora Deise. Então, nesse momento, peça ao Senhor esse presente. Nós temos orado por isso e nós cremos no Senhor. Deus pode mover algo sobrenatural, amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela vida da Deise, pela mulher que ela é, pela mãe que ela é, pela amiga, pela serva, Senhor, como ouvimos hoje, alguém que aguarda a sua vinda com muita fidelidade, Senhor. Mas, Senhor, há muitas coisas que ainda guardamos e cremos nas palavras que o Senhor trouxe à tua filha. Por isso, como corpo, como família, como foi dito aqui, somos uma família, Senhor, de irmãos. Nós queremos te pedir nessa hora, Senhor, uma grande intercessão por um milagre, Senhor. Senhor, traz esse presente para nós, Senhor, para que nós possamos ver a glória do Senhor. Nós, como corpo, concordamos, Senhor, com os céus e te pedimos, Senhor, sobre a saúde da Deise. Temos visto já a sua mão poderosa, a sua ação naquele lugar, Senhor. Quando ela compartilha com a gente as obras que ela tem feito, Senhor, naquele centro, Senhor, de hemodiálise. Senhor, nós te pedimos que o Senhor toque em cada pessoa ali através da sua filha. Senhor, e que o tempo que ela estiver ali, Senhor, que ela seja uma luz naquele caminho, assim como ela tem sido na sua família, nessa igreja. Senhor, somos tantos aqui tocados pela vida da Deise, Senhor, e nós te agradecemos, porque, como eu disse, ela é uma mulher que anda de mãos dadas, Senhor. E nós agora, de mãos dadas, Senhor, nós te clamamos pela graça do Senhor sobre a vida dela, juntos em oração, Senhor. E já te agradecemos pela tua misericórdia. Muito obrigada pela vida da Deise, quem ela é, na mulher que ela se tornou, Senhor. Diante do Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?
Antes de encerrar, alguém mais fez aniversário de domingo, de segunda para cá? Hoje, alguém? O aniversário, então aniversário de casamento. Se vem aqui na frente rapidinho, para a gente orar junto, abençoando também. Quem fez aniversário, junto com a pastora Deise aqui, de segunda até hoje. Hoje é aniversário de vida ou de casamento. Tem mais alguém? Carlinha, né? Que fez na quinta-feira, né? Na terça-feira, aliás. Carlinha que fez aí também seus 35 anos, né? 16, né, Carlinha? 16 anos. Só a Carlinha, então, com a pastora Deise. Estenda as mãos para cá para orar pela Carlinha também. Obrigado pela Carlinha também, essa jovem linda, Senhor, que tem caminhado conosco desde o seu nascimento, tem crescido na tua casa. O Senhor possa abençoá-la, que ela continue sendo uma menina de Deus, temente ao Senhor, que se torne uma mulher também como referência para a sua geração. Nós a abençoamos assim em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez aplaudo o Senhor pelas duas aqui. Obrigado, Nilton Júnior, que palavra tremenda. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um bom domingo a todos. Vão com Deus, Deus abençoe.